Se você tiver coragem de ir até o fim, o que você vai descobrir hoje pode mudar tudo. Não só a forma como você pensa a vida, mas a forma como você a sente, como você a emana, como você a atrai. Porque há uma força silenciosa, profunda, invisível, constante, moldando cada resultado da sua existência. E ela não vem de fora, ela nasce de você. Chamam isso de magnetismo pessoal. Mas não se engane, isso não é autoajuda barata, não é truque de linguagem positiva, não é manual para sedução. Magnetismo pessoal é campo, campo energético, vibração consciente ou inconsciente que você emite a cada gesto, a cada pensamento, a cada respiração e que, como um ímã, atrai para a sua vida tudo aquilo que vibra em sintonia com ela. Talvez ninguém tenha te contado isso antes. Talvez você tenha passado a vida acreditando que os acontecimentos são frutos do acaso, da sorte, da injustiça do mundo, da vontade de um Deus distante. Mas e se tudo o que você vive é, na verdade, um eco exato do que você carrega dentro? Um reflexo fiel daquilo que pulsa, mesmo sem som, em você? George Gurdjieff dizia que o homem não se lembra de si. E é exatamente por isso que continua sendo jogado de um lado para o outro pela vida, como um títere cego, preso aos fios invisíveis do próprio esquecimento. Porque sem memória interior, sem presença, sem consciência de si, o ser humano se torna apenas uma reação, uma engrenagem, uma máquina. E máquinas não magnetizam, elas apenas funcionam, apenas repetem. Mas você não nasceu para repetir. Dentro de você existe uma potência esquecida, um centro magnético que pulsa desde o início e que tem moldado tudo o que chega até você. Suas relações, suas perdas, suas vitórias, seus fracassos, seu corpo, sua saúde, sua escassez, sua abundância, nada está desconectado disso. O que você atrai é o que você vibra. E o mais perigoso é que você faz isso o tempo todo, mesmo quando não percebe. Porque magnetismo não é escolha, é estado. Você não decide se vai magnetizar, você apenas magnetiza o tempo inteiro. A única decisão real é com qual energia você vai magnetizar sua realidade. Imagine por um instante que você é um rádio, um transmissor. E a sua estação está ligada 24 horas por dia, emitindo uma frequência contínua. Essa frequência não depende da sua voz, ela depende da sua essência. Ela nasce daquilo que você sente profundamente, mesmo que nunca tenha dito em voz alta. Você pode falar em abundância, mas vibrar medo. Pode rezar por amor, mas pulsar rejeição. Pode sonhar com sucesso, mas transpirar insegurança. E o universo, esse grande campo de ressonância, não ouve o que você diz. Ele responde ao que você emana. Emanar é o verbo mais esquecido da modernidade. Todos querem controlar, conquistar, planejar. Mas quase ninguém se pergunta: o que estou emanando agora? Qual é o campo que me cerca neste momento? Que tipo de presença espiritual estou criando ao meu redor? Quando você entra num ambiente e sente que algo está pesado, é isso, campo. Quando você se aproxima de uma pessoa e sente paz, ou, ao contrário, uma vontade inexplicável de ir embora, é isso também, campo, vibração, magnetismo, presença. Mas e você? Qual é o campo que você gera quando entra num lugar? Talvez você nunca tenha pensado nisso, mas pense agora. Quando você chega, você eleva ou carrega, você expande ou comprime, você desperta ou adormece. George Gurdjieff falava do choque consciente, aquele instante em que, por algum abalo, o homem desperta brevemente do seu sono mecânico e percebe que está vivo. Que pode ser, que pode mudar. Esse vídeo talvez seja o seu choque, esse texto talvez o seu espelho. Você já atraiu pessoas tóxicas, situações repetitivas, dores familiares, derrotas semelhantes? Você já se pegou dizendo: isso sempre acontece comigo?
Você acredita que existe algum tipo de azar te perseguindo? Talvez não seja azar, talvez seja magnetismo. Talvez você esteja sintonizado numa estação emocional que transmite todos os dias medo, culpa, rejeição, insuficiência, autossabotagem. E a vida, sendo exata como é, responde a isso com precisão matemática. Porque a realidade é apenas um espelho quântico. Ela devolve o que você vibra. Se você não muda a frequência, o espelho continua igual. Você já parou para observar o seu padrão energético diário? A forma como acorda, os pensamentos que te invadem logo cedo, os sentimentos que te acompanham ao longo do dia. Você já percebeu quantas vezes sua energia cai sem você nem notar? Cada queda vibracional é uma mensagem que você envia para o mundo. E cada resposta que o mundo te dá é uma aula. Às vezes dura, mas precisa. E é aqui que a consciência entra. Você não precisa continuar vibrando no automático. Não precisa mais ser vítima do campo que construiu inconscientemente. Não precisa mais dizer é assim mesmo ou comigo sempre foi difícil. Isso é uma mentira que o ego conta para justificar sua rendição. Mas você não nasceu para se render. Você nasceu para lembrar. Lembrar-se de si, de sua potência, de sua capacidade criativa, de sua força magnética. E essa lembrança não é um pensamento, é um estado, é uma vibração, é uma mudança sutil, mas radical, no seu centro de gravidade interior. Se o mundo é um espelho, o que você está refletindo nele? Pare por um momento. Sinta seu corpo, observe seu humor, escute o que está pulsando aí dentro. Agora, respire fundo e pergunte a si mesmo com honestidade o que eu mais tenho atraído para a minha vida. Agora pergunte o que isso revela sobre mim. Se as respostas doerem, não fuja. A dor é uma porta. Gurdjieff dizia que o sofrimento, quando aceito conscientemente, se transforma em combustível para o despertar. Você pode usar essa dor como impulso, pode transformar esse campo, pode reconstruir sua frequência, desde que aceite parar de culpar o externo e comece a observar o interno. Nada fora de você mudará, até que algo dentro de você mude primeiro. E o mais incrível é que não se trata de algo místico ou distante. Trata-se de energia, energia pessoal, magnetismo, e essa força já está aí, agora mesmo, girando em torno de você como um campo invisível que influencia tudo. Pessoas, decisões, caminhos, resultados. Você não precisa aprender a magnetizar. Você já está magnetizando. A pergunta é, magnetizando o quê? E mais importante, por quê? Você está pronto para descobrir? Porque a resposta pode ser desconfortável. Mas é exatamente desse desconforto que nasce a liberdade. E quando você for capaz de olhar de frente para o que está vibrando, só então poderá escolher. E finalmente se tornar aquilo que Gurdjieff chamou de homem real. Aquele que lembra de si, que não vive reativo, que não é jogado pela maré da vida, mas que vibra conscientemente e magnetiza com presença. Você quer continuar atraindo mais do mesmo? Ou está pronto para mudar o seu campo e mudar tudo? Nos vemos na próxima parte, e ela não vai te poupar. Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem carregar um peso invisível todos os dias, enquanto outras caminham com leveza, mesmo diante de desafios igualmente duros? Por que há quem chegue num ambiente e tudo se fecha, e outros que entram e imediatamente tudo parece florescer ao redor? A diferença não está nas roupas que vestem, nem no dinheiro que têm ou nas palavras que usam. A diferença está no que não se vê, no campo, no que elas vibram e atraem. Talvez você esteja cansado, não apenas do trabalho, das cobranças, das contas, mas de carregar um tipo de vazio que não passa. Talvez você já tenha tentado mudar de cidade, de parceiro, de carreira. Talvez já tenha feito cursos, lido livros, se consultado com especialistas. Mas no fundo, tudo continua mais ou menos igual.
Você acorda e sente que está faltando algo, ou que está sobrando angústia. E quando tenta explicar, nem você encontra as palavras certas, porque é um incômodo que não grita, mas que está sempre ali. Uma sensação de que o tempo passou e a vida verdadeira não chegou. Se isso faz sentido para você, escuta com atenção. Você não está fracassando, você está vibrando fora do eixo. Existe um desalinhamento entre o que você deseja conscientemente e o que você está emanando inconscientemente. E enquanto esse desalinho continuar, nada vai se encaixar, porque por mais que você corra, que se esforce, que lute, sua realidade sempre responde ao seu estado vibracional e não ao seu esforço. É duro admitir isso, mas é libertador. Pense num exemplo simples. Imagine alguém, vamos chamá-la de Clara, com 48 anos, que perdeu o emprego durante os abalos econômicos de 2024. Clara sempre foi responsável, trabalhadora, discreta. Nunca gostou de se expor. Era daquelas que não faltavam, não reclamavam, mas também não sabiam se vender. Quando foi desligada, o mundo dela colapsou. E ela passou a acreditar que não era mais útil, que estava velha, que o mercado não queria alguém como ela. Mesmo tentando se recolocar, cada currículo enviado era um peso, cada entrevista uma tortura. Ela sorria, mas por dentro gritava: "Por favor, me aceitem, eu preciso disso." E o que ela recebia em troca? Silêncio, negação, portas fechadas. Agora pare e reflita. Será que foi o mundo que rejeitou Clara? Ou será que foi Clara que, vibrando rejeição, atraiu mais da mesma rejeição que carregava por dentro? Esse é o ponto. A energia da escassez atrai escassez. A energia da urgência atrai pressão. A energia do medo atrai ameaças. Não porque o mundo seja cruel, mas porque ele é exato. Do outro lado, conheci Roberto, 61 anos, separado há 3, vivendo o luto silencioso do fim de uma vida a 2. Ao invés de se fechar, ele decidiu investigar sua dor. Meditou, estudou filosofia, ouviu seu corpo, buscou terapia, mas acima de tudo, ele começou a observar o que sua presença provocava no mundo. Descobriu que sua energia, quando serena, fazia bem aos outros. Que seu silêncio não era vazio, era presença. Que sua história, antes vista como falha, agora era ponte. E sem querer convencer ninguém, ele passou a ser chamado para falar, aconselhar, ensinar. Roberto não buscou sucesso, mas ele começou a vibrar verdade, e a verdade atrai. É por isso que Gurdjieff insistia tanto no trabalho sobre si, porque enquanto você não reconstrói sua vibração, continuará experimentando os mesmos resultados, mesmo em contextos diferentes. Mudam os rostos, mudam as casas, mudam os cenários, mas tudo continua igual, porque você continua igual. Você já percebeu como certos padrões se repetem na sua vida? Talvez você esteja sempre atraindo parceiros que não te valorizam, ou empregos que te esgotam, ou amizades que te drenam. Talvez você esteja sempre vivendo a mesma frustração com nomes diferentes. Isso não é coincidência, isso é campo. E aqui está a verdade que ninguém quer encarar. Enquanto você vibrar carência, vai atrair experiências que reforcem essa carência. Enquanto vibrar abandono, vai atrair mais abandono. Enquanto vibrar indignidade, o mundo vai te espelhar exatamente isso. Não porque ele queira te machucar, mas porque ele está ouvindo a sua vibração e não as suas palavras. Pense agora no seu cotidiano, nas emoções que predominam quando você acorda, na sensação que te acompanha ao deitar, no tom da sua voz quando fala com estranhos, no que você sente quando se olha no espelho. Você acha mesmo que isso não está moldando o que acontece ao seu redor? Agora imagine que você está num campo, literalmente, um campo energético. E esse campo está carregado com tudo que você sente, acredita, teme, espera e evita. Quando alguém se aproxima, ela entra nesse campo e ela sente, mesmo sem entender, mesmo sem palavras, você também sente. Sabe quando você conhece alguém e algo diz, fique longe? Ou o contrário,
Pode confiar. É campo, é vibração, é magnetismo pessoal. A sua presença, antes mesmo de abrir a boca, já está dizendo tudo. Mas e quando você mesmo não consegue confiar em você? Aí o campo se contamina. E você passa a ser um ímã de distorções, de dores não curadas, de expectativas frustradas, de escudos que impedem a vida de entrar. Você não quer isso, mas magnetiza exatamente isso. Então, com o passar dos anos, vem a melancolia, aquela sensação silenciosa de que a vida está passando e você está apenas assistindo, que os sonhos ficaram num tempo que já não volta, que agora é tarde, que agora é só esperar o fim, com dignidade, se possível. Mas ouça, não é tarde. Se você ainda respira, ainda pulsa. E se ainda pulsa, ainda vibra. E se ainda vibra, ainda pode mudar. Você só precisa assumir uma responsabilidade radical, entender que tudo começa na sua energia, que a raiz dos seus resultados está no seu campo, que antes de tentar mudar o mundo, você precisa mudar o que emana, mudar o que oferece, mudar o que sustenta, mudar a sua frequência. Essa é a revolução silenciosa de que Gurdjieff falava. O verdadeiro trabalho interior, a transmutação do ser de dentro para fora. Você quer outro tipo de vida? Então vibre outra coisa. Quer outro tipo de relação? Então se torne outro tipo de presença. Quer novos caminhos? Então emane uma nova frequência. E essa mudança não começa fora, não começa amanhã, começa agora. Fecha os olhos por um instante e se pergunta: o que eu tenho emanado? Talvez a resposta doa, talvez ela revele mais do que você gostaria de ver. Mas se você tiver coragem de escutar, sem fugir, sem se justificar, então você já deu o primeiro passo. E tudo muda depois disso. Você já sentiu que estava representando um papel que não escolheu? Como se vivesse dentro de um roteiro que foi escrito por outras mãos. Mãos invisíveis, talvez herdadas, talvez culturais, talvez familiares, e que agora definem seus gestos, seus medos, suas decisões. Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora, sem perceber. Acorda todos os dias, cumpre tarefas, reage aos estímulos, enfrenta as dores, sustenta os vínculos. Mas algo dentro de você sente que está fora do lugar. Como se houvesse um descompasso entre o que você vive e quem você é de verdade. Ou pior, como se você nem soubesse mais quem realmente é. E a pergunta que se impõe com força, com urgência, é essa: quem está dirigindo a sua vida? Você? Ou o arquétipo que assumiu sem consciência? Sim, arquétipo. Uma palavra que carrega um universo dentro. Um arquétipo não é apenas uma imagem simbólica. É uma estrutura viva, pulsante, que molda sua forma de sentir, pensar e agir. É como se fosse um filtro que colore tudo o que você vê, tudo o que você entende da vida, tudo o que você atrai ou repele. E o mais perturbador, você pode estar vivendo dentro de um arquétipo que nem sequer escolheu. Gurdjieff dizia que o homem é uma máquina e que essa máquina só começa a deixar de ser mecânica no exato momento em que se dá conta de que é mecânica. Essa é a faísca do despertar. E esse despertar, embora raro, muda tudo. Você já parou para investigar qual é o arquétipo que te rege hoje? Aquele que vibra mais forte no seu campo, aquele que está moldando suas experiências? Talvez você esteja dentro do arquétipo do mártir, sempre abrindo mão de si para agradar os outros. Talvez do órfão, sentindo-se invisível, deslocado, esperando que o mundo o acolha de um jeito que nunca veio. Ou talvez do guerreiro, sempre na luta, na tensão, na força, carregando tudo nos ombros, mas sem permitir que a vida também o sustente. Será que você consegue reconhecer algum desses em si? Pense nas suas repetições, nos padrões emocionais que sempre retornam, nas histórias que parecem se repetir com atores diferentes. Pense nas frases que você mais diz, nas emoções que mais sente,
nos papéis que costuma ocupar nos relacionamentos. Você começa a perceber um padrão? Esse padrão tem um nome. Ele é um arquétipo, mas aqui vai a reviravolta. O arquétipo não é o inimigo, ele é um espelho. Ele só está refletindo algo em você que ainda não foi olhado com profundidade. Ele não é um destino, é uma expressão. Ele não veio te aprisionar, ele veio te ensinar. A pergunta real não é qual arquétipo estou vivendo, mas sim, estou vivendo esse arquétipo na sua luz ou na sua sombra. Essa distinção muda absolutamente tudo. Por exemplo, viver o arquétipo da mãe não significa apenas ter filhos. É viver a energia da nutrição, do acolhimento, do cuidado. Mas na sombra, essa mesma energia se transforma em controle, manipulação, dependência. Você conhece alguém assim? Ou talvez, em alguns momentos, você se reconheça assim? A verdade é que todo arquétipo tem dois lados. E a maior parte de nós, por ignorância ou automatismo, manifesta mais sombra do que luz. Você já se viu cuidando de todo mundo e esquecendo de si? Já se pegou tentando controlar tudo ao seu redor para não desmoronar por dentro? Já percebeu que, mesmo fazendo tudo certo, as pessoas não te valorizam como você esperava? Isso não é culpa sua, mas é responsabilidade sua, porque agora você sabe, é o seu campo vibracional que sustenta o arquétipo, e esse campo pode ser transformado. Quantas vezes você sentiu que estava revivendo a infância, nas dores, nos traumas, nas faltas, mesmo sendo adulto? Isso não é uma regressão aleatória. É o arquétipo do órfão gritando dentro de você, pedindo acolhimento, pedindo luz. Mas e se você pudesse pela primeira vez escolher conscientemente o arquétipo que deseja manifestar? E se você decidisse agora vibrar a energia do curador, não só para os outros, mas para si? Ou a energia do sábio, que observa sem se precipitar, que mergulha nas próprias perguntas antes de buscar respostas prontas? Ou a do mago, que sabe que tudo é energia, que tudo é consciência e que, portanto, tudo pode ser transmutado? E se, em vez de repetir os papéis herdados, você pudesse criar o teu? Compartilhe comigo. Qual arquétipo você sente que tem vivido nos últimos anos? E qual você deseja viver a partir de agora? Essas perguntas não são simples, mas são necessárias. Porque sem nomear o campo que te comanda, você continuará sendo comandado por ele. Gurdjieff ensinava que o verdadeiro trabalho interior começa com a auto-observação implacável. Observar sem justificar. Observar sem julgar, apenas ver. Ver a si mesmo como num espelho honesto. Ver os padrões, ver os impulsos, ver os jogos que joga sem saber. Você está disposto a se ver? Está pronto para sair do papel de vítima do destino e assumir o papel de co-criador da sua própria jornada? Não espere que o mundo mude. Não espere que as pessoas mudem. Não espere por mais um ano de repetições. Mude o seu campo e tudo muda. Nos comentários me conte, qual arquétipo você acha que está regendo sua vida neste momento? E o mais importante, você está vivendo ele na sombra ou na luz? Responder isso pode ser o início de uma nova história, não escrita pelos outros, mas por você, desde dentro, com presença, com verdade e com magnetismo. Você já pensou que talvez as partes mais difíceis da sua vida não vieram para te punir, mas para revelar algo que você ainda não estava pronto para ver? E se aquilo que mais doeu foi, na verdade, um convite disfarçado para que você parasse de viver no modo automático? A maioria das pessoas vive como quem dorme. Fazem, respondem, reclamam, se culpam, mas raramente param para perguntar: qual força invisível está me conduzindo agora? Essa pergunta, embora simples, tem o poder de abalar estruturas antigas.
porque ela não busca culpados fora. Ela aponta para dentro. Ela revela que há algo além da superfície, algo profundo, algo que vibra antes de tudo. É aí que entramos no território da sombra. Sim, a sombra. Aquela parte de nós que rejeitamos, que escondemos, que enterramos sob os papéis sociais e as boas maneiras. Ela está lá. E mais, ela governa mais da sua vida do que você gostaria de admitir. Você quer um dado que talvez te desconcerte? Segundo diversos estudos de psicologia profunda, mais de 95% das nossas decisões diárias são tomadas de forma inconsciente. Isso quer dizer que a maior parte do que você faz, você não escolheu conscientemente. E se não escolheu, quem escolheu por você? Foi a sombra. Gurdjieff dizia que o ser humano comum não age, ele apenas reage. E reage a partir de padrões cristalizados, repetitivos, hipnóticos, a partir do que não foi iluminado, do que ficou preso lá atrás, do que nunca foi integrado. Você já se perguntou quantas das suas dores vêm da sua criança interior que ainda não foi ouvida? Quantos comportamentos seus são tentativas de proteger feridas antigas que você aprendeu a esconder? Quantas vezes você atraiu relacionamentos que, na verdade, apenas espelhavam a parte sua que você se recusa a encarar? A sombra sempre volta, porque ela não quer te destruir. Ela quer ser vista. E ela se disfarça, muitas vezes, de virtude. Você acredita que está sendo gentil, mas no fundo está tentando evitar rejeição. Você acha que está sendo forte, mas está apenas evitando se vulnerabilizar. Você se orgulha da sua independência, mas, por dentro, morre de medo de precisar de alguém. Essa é a face oculta dos arquétipos. Cada arquétipo tem um lado luminoso e um lado sombrio. E o lado sombrio não é o mal em si. Ele é o arquétipo distorcido. Ele é a energia não integrada. Ele é o excesso, a carência, a rigidez, o apego. O arquétipo da mãe, por exemplo, na luz é acolhimento, nutrição, compaixão. Mas na sombra é controle, invasão, chantagem emocional. Você já se sentiu sufocado por alguém que só queria ajudar? Já esteve em uma relação onde o amor vinha misturado com culpa? Já sentiu que para ser aceito precisava diminuir quem você é? Esses são sinais claros de sombra atuando em você ou no outro. E quanto mais você nega a sombra, mais ela ganha força. Quanto mais você tenta ser positivo o tempo todo, mas ela encontra brechas para se infiltrar, porque tudo aquilo que você reprime domina você por dentro. Carl Jung dizia: aquilo que você não traz à consciência se torna o seu destino. E o mais inquietante é que muitos vivem uma vida inteira sem nunca confrontar essa verdade. Morrem com uma biografia decorada, mas sem nunca terem habitado a própria alma, sem nunca terem tocado na sua sombra com reverência e coragem. Mas a sombra também é portal. Ela guarda os pedaços de você que foram quebrados, rejeitados, deixados para trás. Pedaços que, quando acolhidos, se transformam em poder pessoal. A sua força mais autêntica não nasce da luz pura, mas da luz que atravessa a escuridão. Quer um exemplo real? Letícia, 56 anos, professora aposentada, sempre dedicada aos filhos, ao marido, à casa. Viveu como a mãe perfeita durante décadas, mas por dentro era movida por um medo absurdo de não ser amada. Nunca permitiu que os filhos errassem, nunca permitiu que o marido respirasse outro caminho, controlava tudo em nome do amor. Um dia, seus filhos cresceram e se afastaram. O marido pediu um tempo e Letícia desmoronou. Ela me escreveu dizendo: sempre fiz tudo por eles e agora estou sozinha. Mas quando começamos a trabalhar sua energia, ficou claro. Letícia não vivia o arquétipo da mãe na luz. Ela vivia a sombra. A mãe controladora. A mãe que dá para aprender, que oferece para exigir, que protege para se sentir necessária. E a vida
com sua sabedoria implacável, revelou isso da única forma que ela podia entender, retirando os vínculos que antes pareciam garantidos. Letícia chorou. Muito. Mas pela primeira vez, enxergou a si mesma sem máscara. Começou a fazer silêncio, a sentir raiva, a olhar suas dores sem culpa, a reconhecer sua criança ferida, a perdoar a si mesma. E pouco a pouco começou a emanar outra energia, não mais de dependência, mas de presença. E seus vínculos começaram a mudar. Não voltaram como antes, mas voltaram mais verdadeiros. Você já viveu algo assim? Se quiser compartilhar, eu estou aqui. O ponto é, todos nós temos sombra. E isso não é fracasso, é condição humana. O erro está em negar. O erro está em fingir luz onde há dor. O erro está em querer pular a parte escura do caminho. Gurdjieff dizia que o verdadeiro despertar começa quando aceitamos morrer para a imagem que construímos de nós mesmos. Isso dói, porque é o fim do personagem, mas é o começo do ser real. A pergunta é, você tem coragem de morrer para o que te aprisiona? Você consegue se despir das idealizações? Do orgulho espiritual, da ideia de que você já deveria estar melhor, mais evoluído, mais curado, porque só quando você desce até o núcleo da sua sombra, encontra o portal da sua luz. Ali onde ninguém vê, ali onde tudo que é verdadeiro começa. E é esse o ponto de virada. Não se trata de eliminar sua sombra, mas de integrá-la, de trazer consciência, de observar, de respirar no meio do caos, de reconhecer, sim, eu controlo, sim, eu fujo, sim, eu ainda estou aprendendo a amar sem medo. E só então algo muda, sua vibração muda, sua energia se torna mais honesta, mais forte, mais magnética, porque o magnetismo pessoal não nasce de perfeição, ele nasce de coerência, de viver alinhado com quem você realmente é, inclusive com as partes que ainda estão em construção. Você está disposto a integrar sua sombra, a abraçá-la como parte do seu caminho, ou vai continuar tentando esconder o que, no fundo, só quer ser visto? A resposta não precisa ser imediata, mas precisa ser sua, no tempo do seu coração. E quando ela vier, pode ser que tudo comece, enfim, a florescer. Chega um momento na vida em que não dá mais para fugir. Nem das perguntas que insistem em voltar, nem dos padrões que se repetem como ecos de um passado não resolvido. Você já tentou se explicar? Já tentou colocar panos quentes sobre suas reações? Já procurou justificativas externas, culpados, contextos? Mas por mais que tente, a dor persiste. A angústia continua a pulsar, e a sensação é a mesma. Algo está desalinhado. Algo dentro de você não está inteiro. Você já percebeu que os maiores conflitos da sua vida são, quase sempre, versões diferentes do mesmo enredo? Eles mudam de nome, de rosto, de cenário, mas a essência é idêntica. A carência, a rejeição, o abandono, o controle, a necessidade de aceitação voltam sempre. E com cada volta, vêm mais fortes, mais exigentes, mais íntimos. Como se a vida dissesse, enquanto você não olhar para isso, eu não vou parar de te mostrar. A maioria das pessoas tenta fugir dessas repetições. Algumas mudam de cidade, outras mudam de parceiro, outras enchem a agenda para não pensar. Mas o campo vibracional continua o mesmo. O arquétipo inconsciente continua atuando. E a vida, sendo precisa como é, apenas obedece às ordens que você mesmo, sem saber, continua emitindo. E é aqui que tudo começa a fazer sentido. Porque o arquétipo que você vive é muito mais do que uma ideia simbólica. Ele é uma configuração de energia. Uma lente que define o que você vê, o que você sente, o que você atrai. Enquanto você não nomeia esse arquétipo, enquanto não reconhece seu script oculto, você continuará sendo governado por ele. Mas o reconhecimento por si só já é um ato revolucionário. Quando você olha no espelho da alma e diz, sim, estou vivendo o arquétipo do órfão.
Sim, minha energia está marcada pela dor da exclusão. Sim, tenho buscado amor em lugares que só me oferecem silêncio. Nesse instante, algo começa a quebrar. A rigidez dá lugar à fluidez. O personagem cede espaço para o ser. George Gurdjieff dizia que o homem só começa a ser verdadeiramente livre quando percebe o quanto está preso. E a maioria vive sem saber que está em cativeiro. Cativeiro de ideias herdadas, de feridas não curadas, de papéis não escolhidos. Mas agora, talvez pela primeira vez, você esteja começando a enxergar. E esse enxergar não é mental, ele é vibracional. É como se algo em você começasse a se reorganizar silenciosamente. Como se os fios da sua energia, antes emaranhados, começassem a se alinhar em outra frequência. Uma frequência que não busca mais repetir o passado, mas que decide finalmente criar o novo. A libertação do arquétipo sombra não acontece com frases feitas, nem com teorias. Ela acontece quando você consegue sustentar, com presença e responsabilidade, a sua própria verdade. Quando você decide viver de acordo com a energia que quer atrair, e não com a que o trauma te ensinou a sustentar. Isso exige maturidade, coragem, honestidade e exige silêncio. Porque não é o mundo que vai te dar permissão para mudar. É você quem terá que se autorizar. Ninguém vai aplaudir seus primeiros passos. Ninguém vai te entender completamente. Mas dentro de você haverá algo novo. Integridade energética. E isso, uma vez alcançado, muda tudo. Imagine-se como um campo magnético vivo, pulsante, consciente. Esse campo é alimentado por seus pensamentos, seus gestos, suas emoções. Ele é nutrido por aquilo que você escolhe pensar quando ninguém está vendo. Ele é moldado pelo modo como você trata a si mesmo quando erra. Ele é afinado pelo tipo de silêncio que você cultiva quando não há nada para mostrar. E esse campo, dia após dia, está construindo a sua realidade. Você quer abundância? Então comece a vibrar merecimento. Não com palavras, mas com escolhas. Você quer amor? Comece a viver com afeto por si mesmo, sem mendigar afeto de quem não pode te dar. Você quer expansão? Comece a cortar os laços invisíveis que ainda te prendem ao velho, ao seguro, ao que dói, mas é familiar. A sua nova vida começa no instante em que sua energia muda, não antes. A realidade não responde ao que você deseja, ela responde ao que você é, e o que você é o que você vibra. A vibração é a assinatura do ser, e essa assinatura, única, intransferível, é o que molda as experiências que te encontram. Você já conhece pessoas que, sem fazer esforço, parecem ter uma luz própria? Que mesmo em meio à dor, transmitem uma serenidade contagiante? Elas não são especiais. Elas não foram escolhidas por alguma força divina. Elas apenas alinharam o seu campo. Elas escolheram a coerência, e a coerência espiritual é o novo magnetismo pessoal. A presença é o novo poder. A vulnerabilidade é a nova força. A consciência é o novo caminho. E tudo isso começa agora, com você. Você não precisa esperar mais. O tempo ideal não virá. O cenário perfeito não existe. O outro não vai te oferecer o que você não decidiu oferecer a si mesmo. A mudança que você quer começa com uma decisão silenciosa e definitiva. Eu escolho vibrar o que desejo atrair. E então, você começa a trabalhar nisso, um dia após o outro. Um gesto por vez. Com falhas, sim. Com recaídas, claro. Mas com presença, com integridade, com humildade. O arquétipo muda quando a vibração muda. O campo se reorganiza quando você escolhe não mais alimentar o que te enfraquece. E quando isso acontece, o mundo te devolve outra realidade. E se você chegou até aqui, talvez seja porque, no fundo, algo em você já decidiu. Você pode não saber como, pode ainda sentir medo, pode ainda ter dúvidas. Mas já existe uma parte sua, íntima, profunda, lúcida,
que não quer mais viver como antes, que está pronta para habitar outra frequência. Então respire fundo, feche os olhos e se pergunte: o que de verdade eu estou pronto para deixar para trás? A resposta virá, talvez em silêncio, talvez em forma de lágrima, talvez como um sussurro, mas ela virá. E quando vier, escute, honre, confie, porque essa resposta é o começo de tudo. Agora, vamos caminhar juntos rumo ao mais importante. Como aplicar tudo isso na prática? Como fazer da vibração um estilo de vida? Como construir, com consciência, o campo que pode transformar sua realidade de dentro para fora? Porque saber é o primeiro passo, mas agir é o que muda o jogo. Você chegou até aqui, e isso por si só já é um sinal de que algo em você está pronto para mudar. Não apenas para entender, mas para transformar. Porque o conhecimento, por mais profundo que seja, não cria movimento sozinho. Ele precisa encontrar espaço dentro de você. Precisa ser encarnado. Precisa se tornar ação, ainda que pequena, ainda que silenciosa. É por isso que esta parte não é um encerramento, é um início. Tudo o que falamos até agora sobre magnetismo pessoal, arquétipos, sombra e luz, vibração e campo, só ganha sentido real quando atravessa a pele, desce para o corpo, se aloja no coração e se manifesta nas escolhas. O mundo não muda porque você ouviu algo bonito. O mundo muda quando você vive diferente. E viver diferente começa por dentro. Mas como fazer isso? A primeira etapa desse plano prático é algo simples, mas profundo. Autoobservação sem julgamento. Escolha todos os dias ao menos um momento para silenciar. Deixe o celular de lado, desligue as vozes externas, feche os olhos e apenas observe. Sinta seu corpo, note os pensamentos que estão presentes. Pergunte-se: o que estou vibrando agora? Não precisa mudar nada nesse momento. Apenas veja, perceba, com honestidade, sem maquiagem emocional. Essa é a primeira chave. George Gurdjieff dizia que o homem comum não se lembra de si porque vive disperso, fragmentado, reagindo como máquina. E é por isso que a observação é o início do despertar. Você não pode mudar o que ainda não consegue ver. Por isso, cultive a presença como um hábito. Comece o dia com ela. Termine o dia com ela. 1 minuto de presença é mais poderoso do que 1 hora de teoria. A segunda etapa é identificar o arquétipo que você está vivendo hoje. Volte às histórias da sua vida. Observe os papéis que você costuma assumir nas relações. Você é sempre o que salva, o que é esquecido, o que precisa agradar para ser amado, o que vive em luta constante, o que nunca é reconhecido, o que sempre precisa estar certo. O arquétipo se revela nos seus padrões emocionais, nas suas repetições, nas frases que você mais diz e nas que você nunca consegue dizer. Pegue um caderno, escreva suas experiências mais marcantes, dores, fracassos, sucessos, traumas, amores. Depois, leia com distanciamento. Veja o padrão. Ele está lá. Nomeie-o. Dar nome ao arquétipo é dar limite ao que antes te comandava em silêncio. A terceira etapa é aceitar a sombra com responsabilidade. Não fuja daquilo que em você ainda dói. Não negue o que você ainda não conseguiu curar. A sombra não é sua inimiga. Ela é a criança ferida que ainda espera ser reconhecida. Ela só quer ser amada por você. Escolha um comportamento que te sabota. Apenas um. Observe como ele nasce, o que o ativa, que emoção está por trás. Depois, quando ele surgir, pare, respire. Nomeie e diga internamente: eu estou vendo você, mas hoje escolho não seguir esse caminho. Isso é revolução, isso é autodomínio, isso é amor real. A quarta etapa é nutrir diariamente a luz do arquétipo que você deseja viver. Se você quer vibrar o arquétipo do curador, por exemplo, comece por curar a si mesmo.
Pratique a gentileza com o próprio corpo. Alimente sua mente com conteúdos que elevam. Escolha palavras que curam em vez de palavras que ferem. Se quer viver o arquétipo do sábio, cultive o silêncio, a escuta, a paciência. Leia, questione, reflita. Não reaja por impulso. Se deseja o arquétipo do mago, aquele que transforma realidades pela vibração, então cuide do seu campo. Evite ambientes e pessoas que te drenam.